Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Unidade Condensadora Optima Inverter, com o engenheiro Davi Pintiochina. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams logo abaixo. Está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, link para downloads de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que estará disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Pedimos que ao finalizar este webinar respondam a nossa pesquisa de satisfação que estará disponível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Davi para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Débora. Muito obrigado. Aos colegas que estão juntos com a gente, muito obrigado. Uma ótima tarde. E hoje eu vou falar sobre nossa máquina Optima Inverter. Vou falar um pouquinho dos conceitos, aplicações, resultados que já obtivemos. E qualquer momento tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui no canto, na minha tela fica no canto inferior direito, né? Coloquem que tem o Guilherme que vai me apoiar nesse webinar. Ele pode responder ou então chamar minha atenção para algum esclarecimento. Muito obrigado pela presença e vamos em frente. Falar um pouquinho, pessoal, para começar, de onde veio a Danfoss, né? A origem da Danfoss, que é uma empresa dinamarquesa, né? Que foi fundada em 1933 na cidade de Nordborg, na Dinamarca. Hoje nós somos mais de 50 mil empregados ao redor do mundo. Temos escritório de vendas em mais de 100 países e 97 fábricas em 41 países. Nossas vendas net em 2023 foi de 10,5 bilhões de euros, tá? Isso em todo o mundo. E quando a gente fala das nossas divisões, a gente tem Danfoss Power Solution, que trabalha com muita máquina agrícola, aplicações desse tipo, construção civil, e é um mercado muito forte e que cresce exponencialmente, tá? E é um mercado muito forte para Danfoss no mundo também. Em segundo lugar, mas não menos importante, né, é a nossa parte de Climate Solutions, que é a parte de refrigeração e aquecimento, onde ano passado a gente estava em segundo lugar na companhia, com 30% do volume do que a Danfoss representa no mundo. E, por último, a Danfoss Drives, que representa 20% do volume de vendas, que fazem soft start, inversores de frequência, etc. A parte de refrigeração ou Climate Solutions são unidades condensadoras, compressores, válvula de expansão, filtros, etc. Bastante sólida no mercado, né, com bom valor de mercado, ainda uma empresa familiar, tá, de capital fechado. Então é muito importante a parceria que a gente tem com todo mundo aqui ao redor do mundo, no Brasil também, né? E aqui no Brasil, pessoal, especificamente a gente tem duas fábricas. Uma que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que faz dispositivos para essa divisão de Power Solutions. E temos nossa fábrica aqui em Osasco, que faz todas as unidades condensadoras. Inclusive, a Optima Inverter, que a gente vai falar hoje, que é o tema do nosso webinar, né? É produzida aqui em Osasco. Também, nessa fábrica aqui em Osasco, que tem uma parte logística, tem o nosso laboratório de refrigeração, de drives e outros produtos. Caso esteja interessado, tem um curso de uma semana que você pode se inscrever através dos nossos canais e se matricular. Hoje ele tem um custo, né? Antigamente ele era gratuito, mas infelizmente, devido a mudanças de política e etc., a gente mudou. Hoje ele é um valor simbólico e durante uma semana você vai ter um curso que vai abordar desde conceitos de termodinâmica, válvulas e equipamentos Danfoss, unidades comuns, unidades inverter, de velocidade fixa ou variável, você tem aqui, e não só na teoria, mas na prática você pode apertar, conhecer, melhorar, fazer testes, etc. no equipamento real, tá bom?
Então, também estão convidados e estejam à vontade para nos visitar também, será um prazer. Falar um pouquinho, pessoal, das novidades. Eu não sei se todos têm, mas tem essa ferramenta do nosso celular que chama RefTools. Essa ferramenta é muito boa para o dia a dia dos técnicos, vendedores, projetistas, engenheiros, etc. Por quê? A primeira função e mais assim importante, ela tem o diagrama de pressão, temperatura e a régua dos refrigerantes. Eu vou te dizer que 98, 99% dos fluidos refrigerantes estão nessa régua, né? Porque todo dia é uma novidade, então não dá para falar que é 100%. Mas tem toda uma gama de fluidos refrigerantes presentes aí, onde você consegue ver pressão, temperatura, fazer superaquecimento, subresfriamento, é a base para tudo, né? Quando você clicar na sua ferramenta, vai aparecer isso aí, que é a régua de refrigerantes. Essa ferramenta chamada Low GWP, que é uma ferramenta que você compara um fluido um pouco mais antigo com um fluido mais recente, e ele te fala se é compatível esse fluido com o que já tem na máquina ou não, e te fala, ó, preciso colocar fluido, retirar fluido, fazer regulagem da válvula de expansão e etc. É uma ferramenta muito boa, porque cada vez mais está acontecendo a migração, né, dos fluidos refrigerantes, tecnologias e etc. Então ela te ajuda de forma muito rápida e eficaz você ver se aquilo que você está pretendendo, que o teu cliente está te pedindo, vai atender a sua necessidade. Também tem as peças de reposição. Exemplo, fui atender um cliente, tem uma válvula muito antiga, um dispositivo muito antigo da Danfoss, que eu não sei qual que é o código. Ao colocar esse código, ele já vai te dar a referência de um atual, tá bom? Aí quando você for nos nossos parceiros de negócio, nossos distribuidores, etc., você vai com esse código, você vai achar facilmente as peças da Danfoss. Temos também, eu vou pular um pouquinho esse troubleshooter, que tem um link especial para ele, tá? Esse Magnet Tool, o pessoal mais antigo da área de refrigeração, quando tinha Febrava, outros eventos de refrigeração, a Danfoss fornecia para todos um chaveirinho. E esse chaveirinho você colocava na bobina da solenoide e ele girava, né? Fazia um movimento de rotação para dizer se ela estava energizada ou não. Aí não precisaria tirar ali a parte da bobina e testar, né, com a chave de fenda, etc. Só com essa ferramenta no celular você consegue ver se ela está energizada ou não, evitando assim que você tire a bobina da válvula, pode quebrar, dar algum problema ou até queimar essa válvula, né? Tem nossos podcasts e o troubleshooter, por que eu deixei por depois, né? Eu deixei para depois simplesmente porque essa ferramenta, ao clicar nela, que está no seu aplicativo, se você já tiver esse aplicativo ou estiver baixando, vai aparecer esse sistema básico de refrigeração, né? Com compressor, tem válvula de solenoide, válvula de expansão e nosso evaporador. Ao clicar em cada dispositivo, ele é o solucionador de problema. Ou seja, cheguei numa obra que eu estou com uma dúvida ali, estou me batendo, às vezes esqueci algum conceito, né? Que acontece, nosso dia a dia é uma correria, né? Ao clicar, por exemplo, em compressor, né? Vai aparecer aqui toda a lista de defeitos do compressor. Aqui no slide está em inglês, mas vai aparecer para vocês em português, tá bom? Aí, por exemplo, o compressor está muito gelado, o compressor está ciclando, o compressor não parte. Quando você clicar em cada probleminha, ele vai te dar uma lista do que pode estar acontecendo. Vou dar um exemplo. Ao você clicar aqui, a temperatura de descarga está muito quente, ele vai te falar, o superaquecimento está muito alto, pode ter um problema de lubrificação e etc. Vai te dar uma lista do que fazer e onde atuar, e com isso você vai ganhar muito tempo. Muitas das vezes você está empenhado num problema ali, ou fazendo um projeto, ou realmente fazendo uma nova instalação, o seu colega liga, seu funcionário, seu ajudante, né? Olha, está acontecendo isso. Aí você fala, ó, dá uma olhadinha nesse aplicativo aqui, depois que você esgotar todas as possibilidades, você me liga de novo. Então você ganha muito tempo também, e o aplicativo é muito fácil, bem tranquilo de mexer também, tá? Tem alguns vídeos, algumas coisas. Quem tiver a curiosidade, depois dá uma entrada no aplicativo, mexe um pouquinho, que vai ser bastante proveitoso para o dia a dia de vocês, tá bom? Vou passar um pouquinho aqui. Vou falar de outra ferramenta super importante, pessoal, que chama Cool Selector, tá? Essa ferramenta, ela está disponível para baixar na internet gratuitamente. Você baixa no teu computador. E caso você queira fazer um dimensionamento de uma câmara frigorífica, quer colocar uma unidade condensadora, tem até já inverter, semi-hermético, tudo para você dimensionar uma unidade condensadora. Além disso, tem essa parte de componentes em série, tem uma linha de refrigeração onde você pode dimensionar tubulação, fazer todo o ensaio de velocidade, queda de pressão, queda de temperatura, e aí começar já um estudo de projeto, tá? E tudo validado, tudo direitinho, para você já acertar o projeto desde o começo. É uma ferramenta que vem ajudar no seu dia a dia.
E no YouTube, em outras plataformas, tem uma webinar que a gente fez no ano passado, se não me falha a memória, especialmente sobre o Q-Selector. Caso você tenha alguma dúvida, também pode ligar para o nosso saque, mandar informações. A gente tem um time altamente treinado de engenheiros, técnicos, que dão suporte para vocês, tá bom? Eles ficam no horário comercial, o telefone é 0800 87 87847. Vocês podem ligar para eles na hora que vocês quiserem. Dentro do horário comercial, a gente tem um time bem treinado para atendê-los da melhor maneira possível, tá bom? E caso queira mandar um e-mail também, saque.brasil@danfoss.com. Eles vão responder para vocês com todo carinho e esclarecendo a dúvida de vocês. E assim, né? Tem essa primeira parte de atendimento. Eles vão, caso eles tiverem alguma dúvida, eles perguntam para o segundo nível, tem engenheiro de aplicação e vendas também com muita experiência. E caso aqui no Brasil, na América Latina, a gente não consiga esclarecer tua dúvida, a gente tem uma equipe mundial de aplicação de novos produtos, tá? Que vai, com certeza, nos trazer a solução do que está acontecendo no teu caso, tá bom? Então é um prazer atendê-los e a gente está aqui, esse é o nosso dia a dia, tá? Para estar próximo de vocês mesmo. Vou passar um pouquinho para a gente já entrar no nosso assunto mesmo. Só para finalizar um pouquinho, não menos importante, de forma bem lúdica, bem tranquila, a gente está já criamos, na verdade, estamos na segunda temporada do Dribladores Podcast da Refrigeração. Esse é o nosso podcast que de forma falando como futebol e também de refrigeração. Fala o que é uma pisada na bola, o que é cartão vermelho, o que é cartão amarelo, o que não é refrigeração, né? Então, às vezes, está preso no trânsito, ou a rádio só fala notícia ruim, quero revisar algum conceito, quero dar um pouquinho de risada, entra no Dribladores, nosso podcast, que vai ser bastante proveitoso também, tá bom? E é um prazer, a gente faz com muito carinho cada uma desses capítulos, existe um time, né, de desenvolvimento, então é muito bacana ter a presença de todos vocês nesse podcast também. Agora entrando no tema da Optima Inverter. O que vem a ser esse equipamento, meus amigos? A Optima Inverter é uma unidade condensadora de alta eficiência energética. É a primeira máquina, assim, de pequeno porte, né, para atender refrigeração comercial do mercado na América Latina. Então, falar um pouquinho da história, né, porque a gente não pode começar sem falar um pouquinho da história. A Danfoss vem fazendo equipamentos aqui no Brasil desde os anos 90. Primeiro começou com tubaleta, compressor vindo lá de fora. Aí a gente mudou um pouquinho. Em 2013, 2014 fizemos a Optima Slim com microcanal de alumínio, né? Não só alumínio, mas outros materiais também. Em 2017, a gente lançou a nossa unidade carenada, a Slim Pack, e no ano passado a gente lançou a nossa máquina inverter, que é essa máquina que está aqui na tela com vocês, com compressor Maneurope. E aí, antes do lançamento, a gente treinou bastante esse equipamento, né? Treinou ele no cliente, fez bastante teste para a gente ter um produto de alta qualidade, para quando vocês comprarem através dos nossos canais de distribuição e etc., a gente ter um produto muito bom para não deixar vocês na mão, como é toda a linha de produtos Danfoss, né? A gente sempre preza muito pela qualidade daquilo que a gente faz. Quando vocês veem essa etiquetazinha escrito Low GWP, quer dizer que os equipamentos já estão prontos para novos fluidos refrigerantes com baixo GWP. Cada vez mais a gente vai ter que migrar um pouquinho para os fluidos novos, né? Ele tem um baixo GWP. E o GWP é Global Warm Potential, potencial de aquecimento global, né? Quanto mais baixo esse número, melhor é para o meio ambiente. E algumas empresas que a gente presta serviços, fornece equipamentos, né? Geralmente com uma lei mais forte de ESG, de meio ambiente, eles já pedem esses novos fluidos. E a maioria dos equipamentos nossos já estão prontos para esses fluidos. Eu digo equipamento, eu digo dispositivo, filtros e etc, tá? Naquela ferramenta Q-Selector, você consegue, de forma bem rápida, ver quais os dispositivos já estão prontos. Exemplo, meu cliente quer trabalhar com fluido R449A. De forma bem simples, você consegue entrar lá na ferramenta Q-Selector e ver toda a lista daquilo que está habilitado e já pronto para trabalhar com esses fluidos, tá bom? Então, você ganha um bom tempo e já sabe o que selecionar. Na hora que você chegar para fazer a compra dos produtos, você já vai com tudo, com todos os códigos corretamente, evita erro e etc. Beleza? Passando um pouquinho, esse é nosso equipamento. Essa foto que os senhores estão vendo aí à esquerda, espero que já tenha carregado, né? O nosso retorno aqui é mais rápido, mas tudo bem. É o nosso laboratório, onde está o equipamento instalado, né?
Caso vocês tenham a disponibilidade de treinamento, vocês vão poder conhecê-lo, colocar a mão, padronizar, parametrizar, etc. Tá? Então, uma unidade condensadora externa com compressor alternativo pistão Maneurope VTZ, tá? Realmente para trabalho pesado. E esse equipamento trabalha tanto na média quanto na baixa temperatura com um único modelo de compressor. Já vem completa com inversor de frequência, serpentina, controlador, e enfim, a gente vai detalhar um pouquinho esse equipamento na apresentação para vocês. E por que a gente escolheu o compressor pistão? Primeiro, por ele ser muito robusto, né, e atender tanto a temperatura de média quanto de baixa, num único equipamento. Então, um dia eu estou com uma câmara trabalhando, uma câmara frigorífica, trabalhando a menos 25. Mas mudou, agora tem uma carga diferente, eu precisava subir um pouquinho a evaporação. Não tem problema nenhum, você muda o set point do equipamento no controlador, ela pode trabalhar também na média sem nenhuma novidade, tá? Ela está pronta para isso. O modelo dela, todos os equipamentos, pessoal, são essa versão 100, porque ela é completa, tá? Hoje a gente tem esse modelo FPZ 086, completo para 220 ou 380 trifásico, tá? E aí os ventiladores que são monofásicos, o resto é trifásico. Um pouquinho para frente. E qual o objetivo, né? O que a gente mirou quando projetou esse equipamento, desenvolveu ele na Danfoss? 30% de economia de energia, multievaporadores e menor de 2 anos o retorno do investimento. Ou seja, se eu comprar esse equipamento em menos de 2 anos, eu tenho um retorno na diferença de uma máquina comum para uma máquina inverter. E na prática, tivemos muitos e muitos casos de sucesso, até superiores a 30%. Mas como é o projeto e é o que foi medido teoricamente, com isso a gente avança e fala sobre outros temas, certo? E então, quando a gente fala multievaporadores, imagine o seguinte, eu estou com um supermercado ali de pequeno, médio porte, eu tenho lá uma câmara a menos 10, um expositor a 5 positivo, um outro expositor qualquer a 0, de carne a menos 2, dando exemplos, né? Dependendo da capacidade, um único equipamento faz a refrigeração de todos esses ambientes, tá? E com o controle também do nosso próprio controlador, e aí vai ter solenoide em cada balcão, câmara, etc., e a máquina vai se ajustar à real carga térmica, por isso que ela se torna tão econômica nessas aplicações, certo? A garantia desse equipamento também é 1 ano, tá? Então, permanece o mesmo padrão das máquinas que a gente já tem na Danfoss, tá bom? E quais os benefícios, né? Quando a gente fala para usuários finais, engenheiros, etc., primeiro, para o usuário final, que é o nosso cliente final, economia de energia, né? Que é muito focado nisso. O pessoal precisa realmente, os valores da conta de energia, principalmente aqui em São Paulo, está uma fortuna, né? E eu sei que em todos os lugares não é diferente disso. Então, primeiro é isso, economia de energia. Segundo, nível de ruído, a máquina com controles, etc., a máquina bem silenciosa também, tá? Melhor conservação dos produtos, ela se mantém uma temperatura muito estável do que o sistema on-off, né? Porque ela mantém o compressor sempre funcionando na melhor rotação possível. Ela se ajeita aquilo que precisa, né? Para os fabricantes, instaladores, tranquilidade, né? Facilidade de instalação. Quando você fala dessa máquina, você pensa, nossa, deve ser bastante complicado instalar. Negativo. Você vai instalar duas tubulações, a de sucção e de líquido, né? Fazer todo o seu trabalho como você faria normalmente numa máquina de velocidade fixa, fazer a parametrização, que são 4 parâmetros, que é o fluido refrigerante, temperatura de evaporação, se eu quero um controle mais preciso do condensador ou se eu não necessito disso nessa obra, e mais alguma outra coisinha, que é liberar ela para funcionar. 4 parâmetros, ela está funcionando. Ela já sai de fábrica já parametrizada, né? Você precisa só ajustar realmente temperatura, qual fluido que você vai utilizar e etc. E para o pessoal que trabalha na distribuição, o valor mais primordial é a confiança que vocês têm na Danfoss, né? De não vender diretamente para cliente final, né? Nossos parceiros já são conhecidos, ou a gente vende para nossos amigos fabricantes, né? Que já montam seus produtos, etc. Ou então a gente vende através dos nossos canais de distribuição. Você não vai ver nenhum engenheiro da Danfoss, nem de vendas de aplicação, indo sozinho no cliente e vendendo equipamento para eles, tá? A gente vende através dos nossos parceiros.
Então é uma confiança que sempre, eu não sou seu concorrente, tá bom? Eu sou seu parceiro mesmo. E é assim, é muito melhor sair do negócio e continuar com a nossa parceria do que deixar vocês tristes ou pensando em qualquer coisa e quebrar essa relação de confiança, tá bom? Então, o pessoal que já trabalha com a Danfoss conhece esse valor realmente, e assim, a nossa intenção é disponibilidade de tudo quanto é peça possível e também não ser concorrente de vocês. Isso eu falo para os atacadistas e etc, tá bom? Falamos do equipamento, vamos para o próximo. Esse equipamento já está de acordo com as normas de ESG, né? Então, para algum cliente que você necessite de alguma declaração ambiental do produto, já é fornecido junto com o documento do equipamento, tá? Já tem avaliação do ciclo de vida do produto também. Isso é muito legal quando você for atender um cliente que é bem exigente nas questões de meio ambiente, essa parte já está pronta, tá? Então fica muito fácil de você obter isso aí, entre em contato com a gente e a gente manda para vocês. A gente sai um pouquinho da instalação simples e pura da refrigeração e entra em temas muito mais relevantes, né, para o nosso planeta e etc. Bom, estou falando um montão de equipamento, onde que ele se encaixa, né? Hoje a nossa lista de produtos está aqui, então a gente tem desde um 6 HP, a nossa máquina padrão, né? A nossa máquina azul. Temos a nossa máquina Slim Pack também, que pega uma capacidade a outra, e ela na média vai de 3.600 kcal a 10.300 kcal, e na baixa, menos 30, ela vai de 663 kcal até 2.614 kcal. Essa é a capacidade dela. Obviamente, mudando a temperatura de condensação, superaquecimento, resfriamento, essa capacidade aumenta ou diminui, tá bom? Então ela pega um leque bastante interessante de equipamentos, né? E aí, se eu precisar de mais capacidade, eu tenho a semi-hermética Bock, que agora já é da Danfoss, né? Um produto totalmente nosso, né? Com muito mais controle sobre peças, disponibilidade, etc. E para qualquer outros produtos, também a gente tem as nossas linhas comerciais, que já é bem conhecida do mercado. Quando a gente fala, então ela sai de 2 até 6 HP num único equipamento. Você consegue um range bem específico de equipamento aí. Na máxima velocidade, ela seria como se fosse um HG072 e na mínima um A22. Aí dá para você fazer o controle de capacidade da mesma forma. É uma máquina que se aplica tanto em congelados quanto em resfriados, então você tem uma máquina bem completa mesmo para atender o seu mercado, tá? A instalação em si, ela é bem simples. A gente pensou num equipamento que com um suporte reforçado, né, devido ao peso do equipamento, tem inversor compressor da mesma maneira que um split. E aí, de forma bem simples, você já liga a tubulação de sucção, a tubulação de descarga, faz a desidratação do sistema, né, o famoso vácuo. Quase que o desidratação não saiu, virou um trava-língua aqui para mim, mas saiu. E o quadro elétrico está completo, tá? Você tem a chave de partida de segurança elétrica, conforme é pedido lá fora, conforme na R10. Ou seja, se você precisar fazer uma intervenção elétrica, ele desliga por fora, tá bom? Então, empresas que prezam pela segurança dos operadores e tem essas normas bem rígidas, ela já está pronta também para esse equipamento. Você não precisa fazer nenhum tipo de intervenção, tá bom? Baixo nível de ruído, tem o visor para você ver nível de fluido refrigerante, etc. E tem a caixa pronta para o IP54, a prova de intempéries. Vamos aprofundar um pouquinho, falar um pouco sobre esse equipamento agora, uma vista um pouco melhor. Quando você abre a tampa deles, então você já tem aqui o compressor, o filtro, o tanque de líquido aqui dentro da parte do condensador. Você tem o separador de óleo e o acumulador de sucção todo dentro do equipamento. Você já viu o inversor de frequência aqui também. E na parte frontal, onde você não precisa abrir essa tampa, você tem o nosso controlador que faz o gerenciamento aí de temperaturas, controle do inversor de frequência, e onde você vai conseguir ler todas as informações em tempo real de pressão, temperatura. E se eu quiser colocar numa central de monitoramento que meu cliente já tenha, ele tem também protocolo de comunicação, tá? Dá para você avançar bastante e vender bastante tecnologia para o teu cliente também. Aqui, pessoal, uma vista explodida de todos os equipamentos. Acho que dá para ver mais ou menos aí. Eu tenho algumas vistas melhores, né? Mas o compressor é Danfoss, o drive também é Danfoss, que é o inversor de frequência. O ventilador eletrônico é de um parceiro da gente. O condensador é Danfoss, o controlador é Danfoss, as válvulas, visor, resistência, sensores e etc. é tudo Danfoss. Então, 80% dos componentes são da Danfoss. Não corre o risco de você ficar sem reposição desse material, tá bom?
Então, a gente controla. Também não corre o risco de um lote ser compressor comprado na China, outro comprado na Guatemala, outro ser de um fabricante, outro ser de outro, tá? Todos os nossos compressores são da Danfoss, a gente que fabrica eles e tem toda a qualidade que o mercado já reconhece, tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho. Esse aqui é o nosso compressor, o drive, onde a gente consegue, através do quê? Do compressor, do inversor de frequência, do ventilador eletrônico que se adapta e do condensador microcanal, que vai menos quantidade de fluido, até 30% de economia de energia, tá? Isso é um valor real e eu vou mostrar para vocês alguns casos de sucesso mais à frente. Aqui, pessoal, uma vista explodida do equipamento, quem tiver curiosidade aí e ver mais ou menos como ela funciona, seguinte... Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem a parte de troca de calor, do condensador, ventilador, etc. Nessa parte aqui a gente tem toda a parte elétrica, que é o nosso quadro elétrico completo, inversor de frequência e o nosso controlador. Por último, mas não menos importante, toda a parte mecânica. Ou seja, o equipamento vem compressor, já vem o acumulador de sucção interno do equipamento, o separador de óleo, visor, filtro completo e com válvulas, se você precisar fazer alguma intervenção, e o nosso tanque de líquido também, tá? O equipamento vem completo, você não precisa adicionar nada em campo. E a entrada e a saída de cada um desses dispositivos tem válvula para você fazer, caso necessite no futuro, uma intervenção. E os valores são baixo nível de ruído, proteção e 30% de economia de energia e eficiência elétrica. E onde eu posso instalar esse equipamento? Onde você achar melhor, né? Tem muito cliente, muita oportunidade. Mas ele foi pensado em quê? Mini mercados, lojas de conveniência, aquelas lojas de posto de gasolina, restaurantes, vinícolas e outras aplicações, mercado de peixe, enfim, para supermercados de maior capacidade também, caso queira colocar outros equipamentos, né? É uma infinidade de opções. Eu já vi em câmara de vacinas, a gente já colocou em algumas redes também esse equipamento, acompanhamos. Sorveterias, a gente já acompanhou também. Uma empresa fabricante de tortas, a gente também utilizou ela evaporando a menos 30 e está sendo um sucesso com nossos parceiros, tá? Então, tem muita aplicação, muito interessante mesmo. O mercado tem mercado para esse tipo de equipamento, viu, gente? Assim como foi no ar-condicionado, né? No começo os inverter não era tão procurado, hoje já é uma realidade, né? Todo mundo já procura um ar-condicionado inverter, não só pela eficiência energética do produto, né? Nível de ruído e etc. Perdeu-se um pouco o medo da eletrônica, né? E aí a coisa vai mudando. Existe uma pergunta aqui, só para entrar um pouquinho, que eu acho que entrou no tema agora. Trabalhando com multievaporadores, como trabalhar com temperatura de evaporação diferente? Qual a capacidade devo considerar? Primeiro você faz um cálculo de capacidade, né? E 100% dos evaporadores, 100% da máquina da unidade condensadora, tá? Não passa, senão pode ser que no calor extremo você fica sem equipamento. E outra coisa, temperatura de evaporação, se ela não for muito distante, você pode trabalhar com equipamento sem muito recurso. Por exemplo, eu tenho um balcão a zero e uma câmara -2, as temperaturas de evaporação são próximas, então não tem muita necessidade. Agora, eu tenho uma câmara a -20 e um balcão a zero, aí é interessante que você utilize uma válvula mecânica KVP, controlando a pressão de condensação, onde você tem um maior pressão e temperatura, tá? E aí você faz o controle dessa forma, tá bom? E aí, gente, eu vou esclarecer as dúvidas no final também, é só para não perder aí, porque eu acho que está bem interessante isso aí, tá? Aqui a gente já falou da instalação. Olha só, até queimamos a largada, pessoal. Aí a válvula KVP. O pessoal que já trabalha bastante com uma máquina, né, às vezes em diferentes equipamentos, já conhece essa válvula, mas ela é bem simples, né? De que forma que a gente trabalha? O evaporador que trabalha numa pressão mais baixa já vai direto para o compressor, tá? E aí o evaporador que necessita uma pressão de evaporação maior, você coloca aí a válvula KVP e ela vai fazer a regulagem de pressão de evaporação. E aí no final o compressor vai trabalhar sempre em função
da menor pressão possível, tá? E a KVP controla ali a pressão nesse evaporador de maior temperatura de trabalho, tá certo? Caso não tenha ficado claro, a gente volta no final, tá bom? Seguindo em frente. Pessoal, esses aqui são os dados de performance, onde a gente tem um envelope de aplicação bem conservador, tá? A Danfoss sempre trabalha com um envelope bem conservador do compressor, para a gente garantir sempre a funcionalidade dele. E o envelope, pessoal, nada mais é que os limites da temperatura ambiente com a temperatura de evaporação e os regimes de superaquecimento e temperatura de sucção que você tem que trabalhar com ele, tá? Sempre que você tiver esse envelope e o equipamento trabalhando dentro desse envelope, pode considerar aí como uma manutenção feita de acordo 10 a 12 anos de vida útil desse compressor sem problema nenhum, tá bom? Salvo um bloquinho de gelo, alguma coisa, algum problema, né? Que aí pode acontecer. Mas se tiver com manutenção em dia e funcionando direitinho, com qualidade de energia, apesar do equipamento ter inversor de frequência, né? Você vai ter esse compressor aí durante um bom tempo. Você vê, a gente conversando aqui, eu conversando meio sozinho, estou me sentindo assim solitário, eu gosto de fazer palestra com o pessoal já falando comigo também, né? Me sinto mais confortável, mas aqui também tá bom. Outra vantagem desse equipamento geralmente em finais de linha, interior, você tem sempre um problema muito grande na alimentação elétrica, né? Onde o compressor pode trabalhar, pode queimar por esses problemas. Nesse equipamento isso não aconteceria, porque você tem um inversor de frequência, tá? Qualquer problema de alimentação, ele pararia por segurança e só restabeleceria a alimentação do compressor quando a energia estiver 100% ok, tá? Então, você teria ali o inversor trabalhando e defendendo também seu sistema, tá? Contra surto de corrente, falta de tensão, baixa tensão ou subtensão ou alta tensão também, né? Relé falta de fase, ele faz essa função automaticamente. Então é um equipamento que atende bastante. O modelo do compressor que vai nessa máquina é o VTZ 086, tá? E estamos em projeto de unidades diferentes, mas no momento essa já está pronta e validada. Vocês estão vendo que aqui, pessoal, essa máquina a gente mandou para um calorímetro, tá? Para validar todas as condições de temperatura e a aplicação do produto. E também mandamos para validar também com a condição do IP, tá? Então, assim como a Danfoss faz seus produtos, ela coloca sempre em teste para validar aquilo que a gente está falando. Além disso, pessoal, não é estranho, não é a tela de vocês que está dando problema, não, tá? Esse aqui é o ensaio que a gente faz, que é uma simulação e teste via software e teste de vibração realmente, tá? Para a gente ver ela em funcionamento em diversas rotações, como ela se deforma, se pode dar algum problema. Isso foi feito com o nosso maravilhoso time de engenharia, tá? Que realmente supre todas as necessidades. Porque equipamento com variação de frequência, ela pode atingir ondas naturais e outras coisas que pode dar algum problema de ruptura de material, etc, né? Então a gente já pôs em teste, já mudamos o projeto desde o início, né? Lá no comecinho, quando começamos a desenvolver, para você ter esse software que te dá todos os resultados do ensaio de vibração, que é muito importante na nossa área, né? Uma vibraçãozinha qualquer, você pode estourar uma tubulação e perder aí mercadoria, perder fluido refrigerante, tá bom? Então, o nosso time de engenharia aqui fez um excelente trabalho nesse tema também. E caso queira se aprofundar um pouquinho, estudem sobre esse software ANSYS, que é muito interessante. Quando eu fiz faculdade lá em outro século quase, ele já era bem legal, teoria dos nós, etc. Você fazia toda a simulação de vibração, carga, temperatura, pressão, etc. É muito bacana mesmo. Vamos em frente. Agora vamos falar, a gente falou que o equipamento é maravilhoso, mas e como comprovar se isso que eu estou falando é verdade, né? Quando eu não posso falar o nome dos clientes, mas eu sei que tem pessoas aqui que participaram desse projeto junto com a gente e agradeço a presença, muito obrigado. A gente pastou bastante juntos até ter um equipamento da maneira que temos. Então, nosso primeiro projeto, senhor, que já estava 12 meses funcionando, foi 60% de economia de energia. Poxa, Davi, mas a gente prometeu 30, né? Mas aqui se trata estava de um equipamento muito antigo, mal dimensionado, com válvula de expansão mecânica, que quando a gente colocou um equipamento novo, feito com válvula eletrônica, o rendimento foi bem superior. Nesse segundo caso aqui, que eu não posso falar também o nome do cliente, mas a gente teve duas vantagens. Primeiro, já está 1 ano e meio funcionando, tá? A gente teve um melhor controle da temperatura. O cliente falou que o produto está muito melhor, porque no sistema on-off tinha hora que ele sentia algumas coisas diferentes com o produto final. E aí a gente teve
de 5% a 30% de economia de energia com os dois equipamentos, tá? Que aqui foi congelados e resfriados na mesma obra. E é um valor muito interessante aqui, porque não foi só economia de energia, mas também o melhor controle de temperatura foi um valor. E um outro caso, eu selecionei 3, também não posso falar o cliente, tá? Mas tenho certeza que dá para ter uma ideia. A gente teve 40% de economia de energia nesse caso, foi fácil de parametrizar, o cliente achou o equipamento muito compacto, achou que a tecnologia embarcada é bem legal, e um valor também que foi pronto para o IoT, né, que é a internet das coisas. Nesse cliente aqui, pessoal, a gente pegou nesses todos, né, uma câmara existente, medimos o consumo de energia, e aí, após isso, a gente colocou o nosso equipamento. Nesse cliente específico, a gente atingiu 40% de economia também. A gente comparou uma máquina fixa com válvula de expansão termostática, né? Um evaporador comum de mercado, e por outro lado, que a gente teve um equipamento inverter, válvula de expansão eletrônica e um evaporador um pouco mais novo e de melhor qualidade também. Então a gente teve muitas vantagens, por isso atingimos esses 40% de economia, tá? Isso comprovado, medimos durante um mês um equipamento, durante o outro mês mudávamos, para a gente ter temperaturas também bem parecidas, externas e internas, para não ter nenhum valor que não correspondesse, tá bom? E foi um caso de bastante alegria quando terminamos, porque foi bastante difícil a obra, era o cliente com bastante produto também, né? E aí, quando a gente conseguiu terminar e viu esse resultado, realmente foi impactante não só para nós, mas para os clientes também. Falar um pouquinho da nossa fábrica, pessoal, só para mostrar onde que ela é feita. Aquela foto bacana que eu mostrei lá de fora para vocês de Osasco, essa aqui é por dentro da nossa linha de produção. 100% do desenvolvimento desse equipamento é local. Aqui a gente tem todo o time que participou de diversas maneiras, time de engenharia, time de vendas, time de... Enfim, é todo o time da Danfoss que participou, time de marketing também. Se eu não falar, eu tomo um tiro aqui. E foi um trabalho feito por muitas pessoas para a gente chegar a um produto bem legal aí e atendendo aí a grande parcela do mercado que gosta desse tipo de produto, tá bom? Essa aqui é a nossa fábrica. A gente tem uma capacidade instalada de mais de 36 mil máquinas, né, colocando toda a linha de produtos, e assim, investimos numa fábrica melhor. E o que é feito aqui? As máquinas azul comum, né, que é do dia a dia, que a gente vende bastante, é líder de mercado nesses produtos. Toda a linha, tanto a máquina Slim Pack, que é uma máquina carenada, a inverter também, assim como a semi-hermética, tudo produzido na nossa fábrica aqui em Osasco, tá bom? E aí a gente tem 3 linhas de montagem, e essa aqui é a nossa fábrica. Quem não pôde fazer os cursos nem visitar a gente, está conhecendo. Aqui é toda a nossa linha de produção, e aqui o nosso estoque para a fábrica, tá bom? Além disso, a gente ainda tem um centro de distribuição enorme de produtos que fica ali no Embu, onde todos os produtos passam por lá, quando vai direto para venda, né? E aí eles passam, são armazenados e o pedido sai direto de lá. Agora falar um pouquinho sobre o nosso microcanal, chama MCHE porque é Microchannel Heat Exchanger, ou seja, trocador de calor microcanal. Ele está quebrando barreiras desde 2014. Então, em 2018, a gente tinha produzido mais de 100 mil máquinas com microcanal. Em 2021, a gente marcamos o target de 200 mil máquinas produzidas com microcanal, e ano passado mais de 300 mil máquinas produzidas com microcanal. Então é um número bastante expressivo, né? E hoje o pessoal que falava bem ou falava não tão bem do microcanal já está migrando para essa tecnologia também. A gente aprendeu, a gente desde 2014 trabalhando com esse equipamento, corrigimos alguns erros lá atrás em 2014, 2015, e hoje nós estamos com um produto aí muito bom e reconhecido pelo mercado também. Tanto que é o equipamento que tem 2 anos de garantia nas nossas unidades condensadoras, 2 anos de garantia do microcanal, tá bom? Em toda a família Optima, seja ela inverter, seja ela semi-hermética, seja ela a Slim, seja ela a Optima, todas elas com 2 anos de garantia do microcanal, tá bom? E ela é feito um teste, pessoal, de 1000 horas de salt spray. É uma solução que fica jogando no microcanal, e durante essas 1000 horas não podemos ter pontos de oxidação. Então, ele é muito resistente, a gente tem casos, eu sei que vocês viajam bastante quando estiver em Maceió, eu não lembro qual praia, se é Pajuçara, qual que é, a gente tem uma máquina dessa instalada dentro da areia, assim, sabe, num quiosque. Está funcionando há bastante tempo lá. Dá uma olhadinha quem tiver essa curiosidade, porque não é
só alumínio, é uma mistura de alumínio com zinco, com outros materiais que dá bastante durabilidade a este material também. Tanto que a gente fornece esse microcanal de maior capacidade, de maior tamanho também, para os maiores fabricantes do mundo que trabalham com equipamento embarcado, etc. Né? Então, pessoal, é um equipamento que a gente sente bastante confiança. Por essa razão, os 2 anos de garantia no microcanal. E os compressores e componentes Danfoss? Os compressores Danfoss são 12 meses de garantia, assim como os componentes das unidades, etc. Tá bom? Salvo o compressor vendido à parte, né? Quando você vai comprar só o compressor, eles são 6 meses de garantia. E por quê? Porque quando você compra somente o compressor, a gente não tem o controle sobre a reoperação do sistema, né? Se foi feita a troca, a limpeza do sistema, solda com nitrogênio, esse tipo de coisa. Por isso que a gente tem essa diferenciação no prazo de garantia dos compressores, tá bom? E fabricantes, é tudo mediante análise, a gente também fornece a garantia e a gente vê o laudo do que acontece com o compressor. Se for alguma coisa de produto, na hora a gente troca o compressor. Se for de aplicação, a gente ajuda o nosso cliente a encontrar o que está acontecendo na instalação, aplicação, no caso que for, tá bom? Temos um time de engenharia muito bom de aplicação também, que está disponível aí para atender vocês no que for necessário. Indo à frente, só para falar um pouquinho, pessoal, no ano passado a gente teve alguns prêmios, né, de inovação, entre elas nossa ótima inverter, ganhou o selo de inovação da Febrava, destaque, né, e foi motivo de grande orgulho para a gente. Além disso, a gente trouxe a nossa unidade importada, que é com CO2, e só uma dica, viu, pessoal, ela trabalha no regime transcrítico de alta pressão, tá? Enquanto a gente fala aí de 20, no máximo, bar de pressão de condensação, essa máquina trabalha 90, 100 bar na linha de alta. Então, é uma máquina que trabalha numa pressão bem alta mesmo. Além disso, nosso compressor Turbocore, que é aquele de mancal magnetizado, ou seja, ele levita o eixo para poder trabalhar e ele é livre de óleo. Nosso compressor inverter VZN com fluido R290, que é um fluido natural, e também ganhamos selo de inovação no compressor DSH para multirefrigerantes, 410, 454B, 452B, enfim, é tanta letra que se a gente se aprofundar no tema vai ficar bem longa nosso webinar, tá bom? Pessoal, entramos agora na nossa sessão de perguntas e respostas. Alguma coisinha eu já adiantei durante a palestra. Agora estamos em tempo, temos aí cerca de 15 minutos para a gente trocar ideia, esclarecer alguma dúvida técnica, não só sobre esse produto, tá bom? Estejam à vontade. Guilherme, comece com as perguntas, por favor. Não precisa identificar o humilhante, só me fala mesmo a pergunta, tá bom? Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, Davi. Meu nome é Guilherme, trabalho lá no SAC. A gente está sempre em contato com os clientes finais de distribuição, então sempre que você tiver qualquer dúvida sobre produtos Danfoss, pode entrar em contato pelo telefone 0800 8787 847 ou pelo e-mail sac.brasil@danfoss.com. Davi, temos aqui algumas perguntas, né? Eu respondi algumas pelo chat e deixei algumas para você responder no final. Bom, vamos lá para a primeira. Qual é a menor frequência permitida para funcionamento dessa unidade condensadora? Ela não, se você quiser fixar uma frequência, eu diria que em torno de 80 Hz, porque passando disso, o compressor trabalha muito rápido, né? E aí, se você analisar na curva de COP, até 80, 83 Hz, ele vai estar lá em cima, o COP. Passando um pouquinho disso, o COP cede um pouquinho, em vez de se manter alto, né? Que é o coeficiente de performance, né? Então, eu diria para vocês que até 80, 80 Hz seria a melhor rotação possível. E a menor, qual seria no caso? A melhor? A Ou menor. menor? A menor rotação é até 30 Hz, ele trabalha de 30 a 90 Hz esse compressor, né? Então 30 Hz seria a menor de todas. O que acontece é o seguinte, você trabalhando com esse 30 Hz muito tempo, o COP não é o melhor possível, né? Porque a rotação também cai, então não é a melhor, olhando pela eficiência energética, não é a melhor rotação. Mas ele pode trabalhar de 30 a 90 Hz sem problema nenhum, com lubrificação, sem problemas de lubrificação.
existe lógica de lubrificação se ele ficar muito tempo nessa rotação baixa, né? Então não tem problema algum, tá bom? A menor seria essa, e a melhor, né? Melhor rotação seria nos 80, 85 Hz, porque você tem uma boa eficiência energética, uma boa troca, e você não passaria daquela velocidade onde ele começa a perder um pouquinho de COP, tá bom? Legal. Vamos para a Próxima pergunta é a seguinte. A inverter está disponível em quais capacidades, qual tensão e se tem estoque à pronta entrega? Boa pergunta. Temos essa máquina em 220 trifásica, 380 trifásica. Então, essas são as tensões disponíveis. Capacidade, ela se adapta, né? Então, ela vai ali de 2 até 6 HPs nesse equipamento e já está disponível em toda a rede de distribuição. Se não tiver, você liga aqui no saque, fala onde você quer comprar, que a gente faz isso aí e vender para vocês. Temos máquina pronta e nossos distribuidores também têm máquina em estoque, viu? Certo. Nas unidades inverter, como deve ser feita a carga de fluido refrigerante? Por massa ou por pressão? Nesse caso, por massa é sempre a melhor, né? Você calcular a tubulação, os tanques, etc., é sempre a melhor. Mas como você tem uma variação de velocidade aí, se tornaria um pouquinho difícil. Então, você calcula quanto precisa, coloca essa carga sempre na linha de líquido, né? Nunca apesar de ter acumulador de sucção, não é uma prática recomendável fazer carga pela sucção. Sempre pela linha de líquido, tá? Fechando ali e deixando carregar no tanque. Após calcular a massa certinha, coloca o equipamento em funcionamento e vai acompanhando pressão e as temperaturas, né? Pelo superaquecimento, pelo subresfriamento, caso seja necessário, acrescenta um pouquinho. Essa é a melhor forma de fazer a carga de fluido refrigerante. Vamos para a próxima. Caso ocorra algum erro no inversor, existe algum modo no qual consiga manter o funcionamento do compressor sem um inversor de frequência? Sim, você consegue funcionar ele em modo de segurança, né? Você vai colocar lá no próprio inversor a frequência que você precisa e ele vai manter isso aí, tá? Você coloca uma informação de segurança e aí ele vai manter aquela frequência até você ter tempo de ir atrás da resolução do problema. E como ele tem pressostato de alta e baixa, né? Ele teria a opção de trabalhar ali todo o tempo cuidando ali da pressão através dos pressostatos, como é um equipamento comum, né? Trabalhando com o seu KP15 ali, monitorando a pressão de baixa e alta no mesmo pressostato. Seria fixo, né? Mas tem essa opção sim. Agora, uma coisa super importante, tá? O inversor, ele só queima depois de algumas vezes que ele já deu alarme, tá? Isso eu falo algumas vezes muito, muito grande mesmo. Porque o inversor, faltou tensão, ele te avisa. Teve uma sobrecorrente, uma sobretensão, ele te avisa também. Então, antes dele chegar a quebrar o inversor, ele vai te avisar bastante. Aí você precisa ter um técnico ali que leia o código. Se não conseguir ler no manual, entre em contato com o SAC. A gente vai falar o que está acontecendo para ele já corrigir isso aí, tá bom? Nas capacidades baixas, ela é competitiva em questão de preço? Com certeza. Pessoal, a questão de preço, né? Como se posiciona esse equipamento? Se você pegar uma unidade D49, que ela é completa, que eu digo com acumulador de sucção, separador de óleo e completa da Danfoss, ela é 2 vezes mais cara, né? Só que ela se paga nos nossos cálculos e o que a gente já teve de economia de energia em menos de 24 meses. A média está em 18 meses de payback. Após 1 ano e meio que você tem instalado esse equipamento, vai ser só dinheiro no bolso com economia de energia. Então, é dessa forma que ela se posiciona, de 2 vezes a 2 vezes e meia, uma máquina que é fixa, né, completa, né, para colocar todos no mesmo jogo, com acumulador de sucção, separador de óleo, e dessa, em menos de 2 anos, ela paga o investimento inicial. Foi suficiente essa resposta, Gui? Se não for, meu amigo cliente, manda aí que a gente fala de novo, tá bom? Show de bola. Você deu uma aula agora, Davi. Obrigado. Mais pergunta? Tô vendo que tem um monte aqui. Acelera aí, Gui. Se a gente não atende todo mundo, eles vão matar a gente aqui. Qualquer coisa eu respondo pelo e-mail depois, mas vamos lá. É impossível trocar de compressor? O inversor também é trocado ou somente o compressor?
Dá para trocar os dois, não tem problema nenhum, tá? Caso você ainda esteja numa situação muito difícil, você pega um VTZ 072 ou 64, que tiver mais fácil, 72 é o mais indicado, coloca lá e põe o equipamento para trabalhar numa velocidade fixa, tá? Você desabilita o inversor, coloca a fiação direta e o comando está pronto, você vai trabalhar com pressostato, tá? Dá um pouquinho de trabalho, sim, porque ele passa pelo inversor para a fiação e para o compressor, mas dá para trabalhar também dessa maneira caso você esteja numa emergência. Igual eu te disse, gente, para quebrar esse compressor aí, como ele tem toda essa segurança, antes que ele quebre realmente o compressor, né, ele vai alarmar algumas vezes, tá? E aí vale a pena alguém já correr lá e ver o que está acontecendo. Se é um problema, o que está acontecendo com o compressor, tá bom? E aí você vai se defender bastante daquilo. Enfim, né, acumulador de sucção para evitar retorno de líquido, que é 90% dos problemas, separador de óleo para manter sempre o compressor bem lubrificado, né? Então tem bastante recurso esse equipamento, tá? E aí a gente consegue aí, defender bem esse equipamento. Vou respondendo aqui, Gui, só para adiantar um pouquinho, tá? Ele pode permanecer em 90 Hz por quanto tempo? A vida inteira, não tem um problema de aquecimento, tá? Ele é feito em lógica de lubrificação, é todo trabalhado para isso, já projetado, tá? Então não teria problema de você trabalhar. Não é bom, tá? Não é bom ficar toda a vida em 90 Hz, eu digo não, questão de eficiência energética, mas de funcionamento não há problema algum. E a unidade já vem completa, com um acumulador de sucção e separador de sucção e etc. E o microcanal, pessoal, a gente tem ele em todos os equipamentos nossos, inclusive se algum cliente teu questionar um microcanal, você pede para ele abrir o capô do carro dele e dar uma olhadinha. Você vai ver que o microcanal já está presente ali há muitos, muitos anos, tá? Sem dar problema nenhum, tá bom? Se temos máquinas em andamento para maiores de 6 HP, existem alguns projetos, mas efetivo, essa aí está sendo a maior equipamento, tá? Se caso você precisar de mais equipamento, coloque 2, por favor, e ajuda a gente. Qual a preparação para a internet das coisas? O controlador dele, ele tem lógica já e protocolos Modbus que você pode jogar para o gerenciador completo, tá bom? E além disso, você consegue colocar todas as informações numa plataforma, caso você já tenha, tá? Numa nuvem de pontos, ele vai te dar as respostas daquilo que você precisa, de pressão, temperatura e alarmes, caso você consiga. A Danfoss tem uma plataforma de IoT, não é objetivo a gente falar agora, mas que você consegue colocar todas as informações dos seus equipamentos e com eles você tem um resultado, tá? Controlar e etc. Esse equipamento atende ar-condicionado? Atenderia, de grande porte, sim. Zero de evaporação, ela trabalha com muita folga, não tem problema nenhum, tá bom? Só que ar-condicionado é um outro conceito, é uma máquina um pouco mais simples, né? Mas pode trabalhar sem problema nenhum. E ele já vem programado, o PID, tá bom? Já vem de fábrica, controlado. Caso você seja um cara que gosta de mexer com isso e alterar o PID, por sua conta e risco, também dá para fazer isso no controlador, tá bom? Não recomendo, mas é possível alterar PID caso queira, tá? O custo versus equivalente, a gente já falou que em menos de 24 meses ela já paga. Comparamos já com o equipamento. Pessoal, e de onde que vem a diferencial mesmo de você ter o equipamento inverter? Porque se você entrar no curso elétrico, colocar uma máquina inverter, uma máquina fixa, provavelmente naquele ponto, naquela condição, talvez a máquina inverter até consuma mais. A inverter ganha quando atingiu a temperatura da câmara, ela está trabalhando ali bastante tempo, em vez dela manter os 60 Hz e a corrente alta, etc., ela começa a vir baixando ali a rotação do compressor. Vem ali e fica um bom tempo, 60, 50, 40 Hz. Aí qualquer coisa, abriram a porta da câmara, ela acelera, vai lá para 70, busca rapidinho aquela temperatura, 70, 80 Hz e baixa de novo para 35 Hz e fica trabalhando ali, ó. Aí chegou a noite, em vez de ficar on-off toda hora, igual os equipamentos que a gente tem aí, né? On-off, ela vem, mantém ali 30 Hz durante muitas e muitas horas. E aí não dá pico de consumo de energia, não precisa vencer a inércia, né? De partir o compressor, então é aí que ele vem mantendo toda a sua eficiência energética, tá bom? Vem com manômetro de alta e baixa, a gente manômetro não, mas vem com pressostato, tá? Tamanho do tanque de líquido, se não me engano, posso estar errado, tá? Mas se não me engano são 8 litros, tá bom? E
A máquina vem completa, né? Já com dispositivos e etc. Válvulas de Rotalock. Então, ela vem completinha para você instalar aí no cliente, tá bom? Ver se tem mais uma questão aqui. Senhores, fiquem à vontade, ainda temos 5 minutos, tá bom? Como é feito o controle do nível de óleo nesse compressor? Não vou falar o nome, mas que saudade, hein? Que bom que o senhor está aqui. O controle do nível de óleo é feito da seguinte forma: ele tem um separador de óleo, tem uma boia mecânica, e quando você faz o startup ou na montagem, ele já vai com um pouco de óleo no separador, mas muitas das vezes, se a linha for longa, ou é bom sempre ver isso, né? Você completa o óleo do seu separador, e no cárter do compressor, geralmente ele vai acima da metade de óleo, tá? Põe para rodar, conforme o sistema está funcionando, o separador se enche de óleo. Quando dá nível, o próprio óleo levanta essa boia, como se fosse uma caixa d'água, né? Um exemplo mais prático é isso. Existe uma agulha na ponta que passa o óleo passa e vai para o compressor. E o controle é feito dessa forma, tá? Não existe boia eletrônica, mas ele funciona como a linha bem também daquele jeito, né? Não tem grandes segredos, não teria necessidade de uma boia eletrônica. A boia que está dentro do separador atende muito bem. E ela modula de acordo com a capacidade variável, né? Se você fixar ela continuaria economizando energia sim pelo copo do compressor, mas não é o objetivo, tá? O bom é que ela faça variação tanto na alta ou na baixa. Na alta rotação, para buscar rapidamente a temperatura que é necessário, e que ela baixe também a rotação quando essa temperatura já esteja atendida, para o compressor não ficar ciclando, tá bom? Esse é o objetivo da máquina inverter. Não desligar, manter a rotação boa e ter uma rápida resposta. Existe uma coisa também, pessoal, nas câmeras, que é o seguinte: eu vou dar um exemplo de uma câmera de menos 22, tá bom? Então, uma câmera de menos 22 graus Celsius, quando bateu menos 22, a máquina para-se o sistema, ele fica parado ali. Quando chegar a menos 18, aí vai abrir válvula, ainda vai demorar um tempinho. Se nesse meio tempo, a menos 18, alguém abrir a porta, aí ela vai para menos 17, menos 16. Então, esse equipamento trabalha muito mais. O que aconteceria numa máquina inverter é o quê? Eu setei lá menos 22, ela vai buscar sempre esses menos 22 para chegar ali. Quando chegar a menos 21, ela já começa a tirar a capacidade, reduzir um pouquinho, reduzir um pouquinho, reduzir um pouquinho. Se nesse meio tempo alguém abrir a porta, ela vai entender que a pressão de sucção aumentou, ela não vai esperar chegar a 15 para acelerar e fazer o trabalho. Ela já vai tomar uma reação de, nessa temperatura, já acelerar um pouquinho o inversor, o compressor, e buscar a temperatura de forma mais rápida, tá? E é isso que vem as vantagens de tudo que a gente pensa uma máquina inverter, tá bom? Senhores, mais dúvidas? Bom, em tempo... Eu sei que 1 hora não é muito tempo para a gente falar de toda a tecnologia, né? Por favor, entre em contato com o nosso SAC, já está orientado, treinado para tirar qualquer dúvidas. Entre em contato com nossos parceiros distribuidores que já estão com a máquina em estoque, tá bom? E se não tiver, você manda aqui para o SAC que eu peço para o gerente colocar esse estoque aí, tá? Prazer estar com vocês essa tarde. Muito obrigado. Meu nome é Davi. Muito obrigado novamente, viu? Vou passar para a Débora que vai fazer o encerramento desse webinar. Ótima tarde, senhores. Obrigada, Davi. Obrigada, Guilherme. O tema é muito interessante mesmo. Se vocês tiverem perguntas, aí tem o nosso contato do SAC, também tem aí na bio do Davi, aí tem o e-mail dele aí para vocês mandarem perguntas para ele, tá? Antes da gente se despedir, nós gostaríamos de convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais da Danfoss Brasil, no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Também gostaríamos de convidá-los a todos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, na Danfoss Brasil, onde tem alguns webinars gravados, inclusive este webinar vai aparecer lá para vocês também, para ficar disponível para todos tirarem as dúvidas. Também acessando aqui o nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, vocês poderão ver a nova edição, com casos de sucessos, inclusive futuramente vai ter da Inverter também para vocês acompanharem, tá? E também convidamos a todos a se inscreverem os nossos novos webinars. Vocês podem escanear o QR Code ao lado ou digitar no navegador webinar.danfoss.com.br para ver os próximos webinars que a gente tem disponível. Deixo também aqui os contatos, assim como o Guilherme já falou para vocês, o Davi também, o contato do SAC e o nosso telefone de atendimento para vocês.
E mais uma vez, convidá-los a todos para ouvirem no Dribladores do podcast, o nosso podcast, Dribladores da Refrigeração, e ver todos os comentários dos nossos produtos. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês e até a próxima.